Oi pessoal, eu sou a Ingrid do canal Recriar com Arte e conforme eu havia prometido em um vídeo anterior, onde eu ensinei a cortar as xícaras, né, com o uso da micro retífica, eu prometi que eu iria mostrar o trabalho onde eu apliquei essas duas metades da xícara. Então é isso que nós vamos fazer hoje nesse vídeo. Eu pretendo fazer um porta-xícaras, né, com aplicação de mosaico. Então aqui vamos apresentar o material. Eu vou precisar de alguns ganchos para pendurar as xícaras, o silicone, pastilhas de vidro de diversas cores, que eu pretendo fazer um trabalho com flores bem coloridas, a cola branca. Essa madeira é uma madeira de pinos que eu tinha aqui em casa, né? Então estou utilizando, mas você pode fazer com MDF, madeira de reciclagem, enfim, qualquer tipo de material que você tenha disponível aí na sua casa para poder realizar a aplicação do mosaico. Eu ainda não decidi se a madeira eu vou pintar ou simplesmente envernizar, deixar ao natural. Aí mais para frente no vídeo a gente vai construindo esse trabalho. Ah, outra coisa também importante é a torquês de roldanas, né? Que ela é apropriada para realizar o corte em pastilhas de vidro. Tá bem? Então vamos lá ao trabalho. Bem, antes de iniciarmos, nós vamos fazer algo que é muito importante, que é mais ou menos planejar o seu projeto. Né? Então aqui o que eu pretendo é um porta-xícaras, né? Onde eu quero colocar essa xícara assim, deixa eu puxar aqui para ver melhor, com a boca para baixo. Eu pretendo a partir daqui colocar flores como se elas estivessem caindo, e mais ou menos aqui embaixo a outra xícara, onde essas flores vão sair de uma e vão como se elas estivessem sendo derramadas nessa outra xícara. E aqui na parte lateral eu pretendo colocar os ganchos, né, para poder pendurar as xícaras. Então uma coisa importante até no projeto é principalmente já estabelecer mais ou menos onde cada elemento vai ficar, para depois na hora que você vier colando as flores não ter nenhum tipo de problema com espaço, né, que falte ou que fique torto e fique uma estética bem bonita. Então aqui, como eu vou usar essa xícara, o ideal é o que? Eu já colocar ela aqui no ganchinho para poder determinar, sim, mais ou menos onde eu vou colocar o segundo ganchinho, para não correr o risco de eu ir parafusando e depois não caber a xícara. Então o que que eu faço? Aqui eu coloco essa xícara e faço uma pequena marcação. Então o primeiro parafuso vai vir aqui. Então se o primeiro tá aqui e a outra xícara vai ter o mesmo tamanho, o segundo, colocando mais ou menos aqui, vai ficar bem, né? Não vai dar uma diferença pra xícara. Então ficaria um ganchinho aqui, outro ganchinho aqui. De um ganchinho pro outro, deu o quê? 11 centímetros. Isso significa que a próxima bolinha eu vou colocar também a 11 centímetros. Isso vai me ajudar na hora que eu colocar aqui os ganchinhos, uma xícara não ficar batendo na outra, ou ficar, né, tá vendo? Alguma coisa esteticamente complicada, né? Então é isso. Então determinando essas marcas e sabendo que uma xícara eu vou colocar aqui e a outra um pouquinho mais para baixo, agora eu já posso programar qual o número de flores que eu vou querer colocar aqui, para só no final fazer a colagem, né? Isso é importante também, porque eu vou demonstrar para vocês como a gente vai cortar todas as florzinhas para fazer o formato de pétala, de folha, enfim. E depois de tudo pronto, aí a gente faz a colagem, né, para poder finalizar a peça
sem ter nenhum tipo de problema de espaço, tá bem? Então vamos para a próxima etapa, que é justamente o corte das pastilhas, que eu já até cortei uma aqui, eu pretendo fazer esse tipo de flor, ó, aqui todas elas foram feitas com, desde o miolinho, as pétalas, enfim, tudo com pastilha de vidro. Aqui seria uma florzinha, aqui mais ou menos eu coloco a folha, outra folha aqui pra dentro. Deixa eu arrumar aqui, por isso que é importante já não ir colando, né? Pra poder ir arrumar até depois você coordenar cores, enfim, toda a estética que você quer no seu trabalho. E uma coisa legal também, principalmente em relação às folhas, é sempre ter dois tons de verde. Sempre colocar um tom mais escuro, um tom mais claro, porque aí você também vai dando luz ao seu trabalho. Tá bem? Então agora a próxima etapa eu vou demonstrar para vocês como realizar esse tipo de corte na pastilha de vidro para dar o formato de folha, pétalas e o miolinho da flor, tá bem? Até mais! Bem, então vamos agora para a etapa do corte das pastilhas para formar a nossa florzinha. Aí, antes de mais nada, vou explicar as ferramentas. A ferramenta ideal para cortar pastilha é a Torquês de Roldanna, porque ela te dá uma precisão muito maior para poder lapidar ao redor da pastilha sem haver muito tipo de quebra, porque se você utilizar essa outra Torquês comum, que nós usamos mais para corte de azulejos, ela pode, ao cortar a pastilha, acabar apertando demais e quebrando um pedaço maior do que você gostaria. Então, para cortes mais delicados, a Torquês de Roldanna, ela é mais apropriada, principalmente para corte em pastilha de vidro. Eu não costumo usá-la para corte em azulejo, porque a Torquês comum costuma dar um bom resultado. E se você usar no azulejo, corre o risco de você tirar, né, o corte, porque isso aqui é um disco de vidia, né, que tem um corte. Então, se ficar usando muito em azulejo, ela pode, com o tempo, ir perdendo o corte. Aí você vai ter que trocar os dois discos. Então, para azulejo, o ideal é esse tipo de Torquês, né? E essa outra também para azulejo, que é própria para fazer o corte. Mas isso mais para frente eu vou mostrar para vocês em um trabalho que eu usar azulejo, aí eu mostro direitinho como é que usa essas outras ferramentas. Outra coisa também, normalmente quando você compra a pastilha de vidro, ela vem assim, colada num papel, né? E muita gente pergunta, ah, mas como é que eu faço, eu arranco? Não, é só colocar de molho dentro da água, alguns minutos, facilmente ela vai descolar, sem nenhum tipo de papel colado, e fica assim, perfeita, limpinha, tá? Então, quando você compra, você guarda alguns potinhos de plástico na sua casa, já limpa, né? Coloca de molho na água, retira suas pastilhas e guarda nos potinhos, que aí quando você precisar usar, já vai estar no jeito, né? E assim, outra coisa também, a pastilha, o correto, ela vem com essa parte rugosa na parte de trás. Algumas são faixas, deixa eu ver, outras são pequenos quadradinhos, né? Essa parte sempre fica para baixo, né? Então, assim, você corta, essa parte vai ser a parte superior do trabalho, e essa parte aqui vai colar ou na cola, ou no rejunte, ou na massa, seja lá o que você esteja usando para poder fixar a pastilha. Então, sempre essa parte que tem esse relevo, ela fica para baixo, a parte lisa para cima. Porque se você colocar essa parte para cima, corre o risco num trabalho que você vai precisar rejuntar, do rejunte entrar aqui e depois para tirar dá muito trabalho. Mas enfim, então vamos agora pro nosso objetivo, que é cortar as pétalas, o miolo e as folhas para o nosso trabalho. Então aqui,
A pastilha, ela é quadrada, né? Essa daqui é 2 por 2. Então, para fazermos esta forma de pétala, nada mais é, olha, colocar uma do lado da outra, do que cortar esse canto e esse canto e arredondar e preservar esse, tá vendo? Aí fica o formato de pétala. Então, é muito simples. A maneira correta de usar a turquesa é sempre segurar o máximo abaixo possível, porque aí é a mola que vai fazer força, né? Se você segura aqui muito em cima, você acaba tendo que fazer muita força para o corte e num trabalho grande vai ficar bem cansativo. Então, assim, sempre segurar mais na ponta que você puder para poder começar a cortar. Então, eu venho aqui, ó, corto o primeiro cantinho, corto o segundo, corto o terceiro. Não precisa ficar com medo, achar que vai pegar seu dedo, porque ela não chega a encostar, tá vendo? Fica tranquilo que não machuca, é um trabalho bem seguro, ó. Aqui ela já tá pegando o formato da pétala. Então, o que a gente tem que fazer agora? Só arredondar esses cantinhos que ficaram, para ela poder ficar esteticamente mais bonita. Então, aqui eu venho só na pontinha, encosto só na pontinha da pastilha e vou cortando esses cantinhos, ó. Só mesmo como se estivesse beliscando, sabe? Ó. Venho aqui no outro cantinho. Aí, você vai dando a forma arredondada da pétala. Ó. Tá vendo? Aí já ficou a pétala, tá? Para fazer a folha, a mesma coisa, ó, o princípio é o mesmo. A única diferença é que a folha ela vai ter duas pontinhas, não é como a pétala que aqui em cima você arredonda. Então, ela vai ter duas pontinhas. Então, o que nós fazemos? Eu pego aqui a pastilha, corto um cantinho. Corto outro cantinho, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Só, como na pétala, só arredondar um pouquinho esses cantinhos que ficaram. Então, é aquela coisa muito sutil, só vai dando aquela beliscadinha, praticamente, no cantinho que ficou, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem bem. Aqui a mesma coisa, venho no cantinho, dou um cortezinho. Se eu estivesse trabalhando com azulejo, como ele é mais maleável, né, do que a pastilha de vidro, seria possível, para poder dar um acabamento mais arredondado, eu entrar aqui agora ou com a micro retífica, ou mesmo com uma lixa 100, e deixar bem lixadinho, bem redondinho, mas infelizmente a pastilha de vidro tem que ser mesmo aqui com a turquesa, tá? Mas ficou, olha, tá? Ficou uma folhinha bem bonitinha. Agora, o miolinho, deixa eu fazer um miolinho branco aqui, ó. O miolinho, quando você tiver um pouco mais de prática, não há necessidade nem de desenhar, você vai mais ou menos cortando uma bolinha. Mas no começo, eu acho legal você desenhar, né, ou com a caneta, ou com o lápis. Essa caneta aqui não tem problema, que depois só passa álcool que sai. Você faz mais ou menos o tamanho da bolinha que você quer pro miolo. E a mesma coisa. Vem lapidando com a turquesa. Só que aqui você vai entrar um pouco mais no corte, né? Não precisa chegar a encostar, porque às vezes, conforme você coloca força, ela pode acabar rompendo um pouco mais pra dentro. Então, sempre um pouquinho antes da linha limite, você dá o primeiro corte, ó. E vai arredondando, ó. Vai fazendo a volta.
Fazendo a volta. E trabalhar com mosaico, gente, é uma delícia. Isso aqui é uma terapia. Sabe, eu começo a fazer aqui minhas coisas, aí você não pensa em problema, você não pensa em nada, é só arte e tranquilidade. Então, assim, eu recomendo a todas as pessoas, mesmo que não queiram trabalhar de maneira profissional com a arte, com o artesanato, mas de uma maneira terapêutica mesmo. Eu acho que sempre que a nossa mente, o nosso coração está ocupado com coisas positivas, não dá margem a ficar pensando besteira, né? Então, eu adoro, simplesmente adoro e tô muito feliz também de poder compartilhar, né, o pouco que eu sei com as pessoas, que eu tenho certeza absoluta que a partir daí vai gerar ótimos frutos e uma melhora de vida para muita gente da mesma maneira que foi a minha. Então tá aí, ó, o miolinho. Agora deixa eu até passar já o álcool aí para vocês verem. Ó, passo o álcool aqui na... Aí dou mais uma acertadinha, alguma pontinha que ficou. Aí, pronto, ó. Vou colocar aqui só pra... Tá aí o miolinho. Certo? Então é isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar várias cores diferentes e vou fazer esse mesmo trabalho. Aí vocês também vão fazendo aí na casa de vocês. E na próxima etapa a gente volta, que é para fazer a colagem e a composição da peça. Tá? Até mais! Bem, continuando, primeiramente eu gostaria de mostrar, né, a madeira, como ficou. Eu resolvi dar um fundo nela com seladora e um pouco de tingidor, fazer uma pátina molhada, colocar esses detalhes aqui em stencil. Também já fiz a aplicação dos ganchinhos para poder pendurar depois. E assim, como o nosso vídeo tem como objetivo principal a técnica do mosaico, eu não vou colocar agora o trabalho de pintura que eu fiz para o vídeo não ficar extenso. Então eu resolvi, quando terminar esse vídeo, eu vou deixar um bônus, que aí sim eu vou demonstrar para quem tiver interesse como eu realizei a pátina, a pintura, enfim, para chegar aqui da maneira como ela está agora. Combinado? Então vamos lá. Então primeiro eu vou fazer a colagem da xícara, né? Aqui seguindo a marcação que eu já havia feito, né? Vou posicionar direitinho a xícara, uma aqui, a outra mais embaixo, tá? E para colar a xícara, eu vou utilizar o silicone, né? Que ele é mais apropriado para louça, porcelana. Vai ficar um pouco mais firme. Então venho aqui, né, aplico uma fina camada, até para poder não ficar ultrapassando, né, as laterais. Feito direitinho aqui. E sigo aqui a marcação. Pronto. Pressiona um pouquinho. Pronto, aí é só deixar secar. A mesma coisa na parte de baixo. Aqui também eu havia deixado uma marcação.
com o contorno da xícara. É só pressionar um pouquinho e aí aguardar a secagem. Eu já vou também aproveitar e aplicar os ganchinhos. Aqui as marcações que eu também havia feito no começo, eu coloquei um pequeno furo com preguinho só para poder ficar mais fácil parafusar. E vamos lá aplicar aqui o parafuso bem facinho. Ficar bem reto. Por isso que é importante fazer a marcação, né? Porque nessa hora da finalização já está tudo estabelecido, os locais, e fica bem mais fácil para concluir a peça. E o terceiro. Pronto. Eu resolvi também que embaixo dessa xícara eu vou colocar o pires, tá? Que inclusive no vídeo de cortar a xícara eu coloquei como bônus também como cortar o pires. Eu achei que vai ficar mais bonitinho colocar o pires aqui embaixo. Então eu já vou aproveitar agora já adicionar o pires e colar também. Passar um pouquinho de cola aqui também para aderir na xícara e ficar mais firme, né? Não ter problema de soltar. Coloca bem posicionado. Segure e aperta. Tá. Vou colocar mais um pouquinho. Então agora para realizar a colagem das pétalas, enfim, das flores, aí sim eu vou utilizar a cola branca, tá? Nesse caso eu estou usando a Cascorês Extra, adesivo PVA, mas tem muitas outras marcas que são tão boas quanto no mercado, né? Sendo uma cola de boa qualidade, uma cola branca, aí tranquilamente pode utilizar. Então aqui eu vou, para poder facilitar o trabalho, já posicionar, né, as florzinhas que eu fiz da maneira como eu quero que elas fiquem quando a peça estiver finalizada. E depois eu só venho colando. Eu acho mais fácil fazer assim, porque dá para programar, dá para mexer, né, nas flores, enfim, se às vezes fica algum buraco, alguma coisa. Aí, enquanto não tiver colado, dá para posicionar de uma maneira melhor. Vou colocar uma outra para cá. Vamos ver, pôr uma folhinha aqui.
Então agora, né, que eu achei que já ficou uma estética bonitinha, nós poderemos passar para colagem. Aqui eu poderia, nesse fundo, também colocar azulejo ou outro tipo de pastilha preenchendo aqui entre as flores. Mas eu optei em fazer a pátina porque eu achei essa madeira bonita e eu achei que ficou bonita a composição também. Mas aí fica, né, a gosto de vocês, como vocês vão querer compor a peça. Então aqui é simples, eu só viro aqui, coloco um pouco de cola e aplica. Para essas partes menores eu gosto de usar a pinça porque eu acho mais prático. Vem, aplica. Se sair um pouquinho para fora, que nem aconteceu aqui, não há problema algum porque a cola depois ela fica transparente. Então não se preocupe, né, se sair um pouquinho de cola. Basta colocar um pinguinho de cola no centro da pétala, que já é o suficiente para colar. Até porque se nós colocarmos muita cola, vai sobrar muito para fora, né? Então é bom evitar. Né? Isso aqui é mais do que o suficiente também. Essa gotinha de cola, como tem essas ranhuras aqui na pastilha, vai ajudar ainda mais a aderir. Então pode ficar tranquilo.
Então é isso. Agora eu vou aguardar a secagem total, tanto da cola branca quanto aqui do silicone, e volto daqui a pouco com a finalização da peça. Até já! Bom, aqui o trabalho já concluído, a cola já secou, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui na xícara eu resolvi colocar um pouquinho de musgo desidratado, eu achei que ficou bonitinho, tá? E em relação a essas xícaras, no começo do projeto eu estava sugerindo a utilização desta, né? Mas eu achei essas aqui que eu comprei há um tempo num bazar e eu achei que ficou bonitinho, né? Combinou com as cores, os patinhos, então eu resolvi, né, usar essas xícaras também de porcelana. E é muito legal, viu? Comprar coisa em bazar, brechó, né? Às vezes você acha uma peça de cada, mas não tem problema se você tem essa xícara mesmo. Eu achei uma só, mas utilizei para fazer esse trabalho. Então, se você pretende, né, fazer outros trabalhos em mosaico, é legal comprar esse tipo de coisa usado em bazar, brechó. Deixa eu mostrar direitinho aqui. Eu gostei bastante do resultado. E se você gostou desse vídeo, dá um like, curte, né, o meu canal, que é muito importante para mim. Eu tenho coisas maravilhosas para trazer para vocês e a curtida de vocês, o acompanhamento do canal para mim é muito importante. Até a próxima! E na sequência, o vídeo bônus que eu prometi, como realizar a pintura na madeira e a pátina. Até a próxima, pessoal! Eu resolvi dar uma leve escurecida na madeira e depois realizar uma pátina molhada. Então, para isso, primeiro eu vou passar uma camada aqui de seladora. Essa seladora eu coloquei um pouquinho de tingidor dentro porque ela é incolor. Então ela vai ficar, já vai dar uma tingida na madeira para tirar um pouco esse tom muito claro, que eu acho que se a madeira escurecer um pouquinho vai ficar melhor, tá? Essas marcas são as que eu fiz, né, no começo do vídeo, para determinar a posição dos ganchos aqui da xícara, né, onde cada coisa vai ficar, mas depois de colado isso aqui não vai aparecer. Então a primeira coisa, com o auxílio de uma trincha, eu vou passar a seladora. A seladora costuma secar bem rápido, então é bem simples. Aqui é só passar, esticar bem, né, tomar cuidado com as marcas de início do pincel. Eu costumo usar em meus trabalhos materiais que eu tenho em casa, né? Essa seladora mesmo sobrou de uma obra que nós fizemos aqui, aí eu guardo e vou usando nos meus trabalhos, tá? Mas aí nada impede que você de repente faça uma tinta acrílica, faça uma pátina, né? Muita gente tem alergia a determinados materiais que são à base de solvente. Então eu tô passando uma camadinha bem fininha, só mesmo para tingir. Então, ela já tá praticamente seca. Só tô espalhando um pouquinho. E a seladora é importante porque, como o nome já diz, ela vai selar a madeira.